Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre esse contator TOCT1-25 desse fabricante aqui, Tom ZN, não sei como pronunciar isso daqui. Esse dispositivo aqui ele é usado basicamente para estar fazendo alternância ou a comutação entre as cargas. Então ele vai estar mudando a situação de ligado ou desligado de alguns dispositivos que estiverem ligados em série aos seus conectores. Isso daí vai ser útil para controlar máquinas, controlar motores ou então para fazer simplesmente a mudança de uma fonte de alimentação a um sistema. Por exemplo, você mudar a alimentação da sua casa, da rede elétrica da sua casa, entre a concessionária e um sistema fotovoltaico ou qualquer outra forma de energia alternativa que você tenha na sua casa. Esse contator aqui específico, eu vou estar abordando aqui as impressões que eu tive sobre ele. Então, a bobina dele é alimentada com uma tensão de até 230 volts. E quando ele é alimentado, a bobina lá dentro, que é um eletroímã, né, ela vai movimentar todo um mecanismo que vai estar fazendo a alternância entre as conexões dos terminais que tem dentro do dispositivo. Então, o que era, quando a bobina estava desenergizada, o que estava ligado vai ficar desligado e o que estava desligado vai ser ligado. Quando a bobina for desenergizada, então, ou seja, quando ela for desligada, vai acontecer o contrário. Então, vamos começar aqui por onde que é a alimentação desse contator. Então, aqui a gente tem o diagrama do circuito interno do dispositivo. Então, o diagrama nos diz que A1 e A2 são a alimentação. Então, a gente tem A1 aqui e A2 aqui. Vou virar ele para vocês poderem ver como são as conexões. Então, essa daqui é a conexão A1, essa daqui é a conexão A2. O diagrama também nos fala que R1 e R2 está normalmente fechado. Então, ou seja, quando a bobina está desenergizada, R1 e R2 estão ligados. Então, qualquer circuito que tiver ligado em série com esses dois conectores vai estar ligado, vai estar com corrente passando e o mecanismo vai estar, o dispositivo vai estar funcionando. Ele também fala que os conectores 1 e 2 estão normalmente abertos. Então, ou seja, quando a bobina estiver desenergizada, o circuito que estiver ligado em série com os conectores 1 e 2 vão estar desligados. 3 e 4 também estão normalmente abertos, então eles vão estar na mesma situação dos conectores 1 e 2. E os conectores R3 e R4 estão normalmente fechados quando a bobina está desenergizada. Então, ou seja, qualquer dispositivo que tiver ligado em série com os conectores R3 e R4 vai estar ligado e funcionando. Quando eu ligar os conectores A1 e A2 a uma fonte de alimentação de 220 volts, a bobina vai ser acionada e toda essa configuração que eu falei para vocês vai se inverter. Então, R1 e R2 vai ser aberto, os conectores 1 e 2 vão ser fechados, os conectores 3 e 4 vão ser fechados e os conectores R3 e R4 vão ser abertos. Então, aqui nós temos o conector R1, 1, 3 e R3. Do outro lado, nós temos os conectores R2, 2, 4 e R4. Esse contator é feito para ser encaixado no trilho DIN. Então, ele tem esse mecanismo, não é uma mola como costuma ser, que dificulta às vezes até a praticidade de você colocar ou tirar. E você encaixa o contator no trilho, puxa para cima
e pronto, ele está encaixado. Depois, para você soltar, você vem com uma chave, puxa essa trava para baixo e aí você consegue tirar do trilho DIN o contador. Esse contador também tem esse mecanismozinho aqui que serve para você testar, sem precisar energizar a bobina, você pode testar. Quando você puxa ele para cima, ele vai fazer a comutação dos circuitos que estão ligados ao contador. E dessa forma você consegue estar testando sem precisar energizar o contador. Das impressões iniciais que eu tive desse dispositivo, eu posso dizer que ele é algo mal construído, porque aparentemente ele é bem frágil, o material é bem fraco, como vocês podem ver, ele já chegou com dessa forma aqui, eu não sei se foi o frete, pancada que ele levou e danificou alguma coisa, mas conhecendo os materiais elétricos de boa qualidade, isso aqui é uma coisa que não deveria ter acontecido. Outra coisa que é interessante abordar é o indicador de quando a bobina está energizada, que é essa janelinha aqui, que ao energizar a bobina vai aparecer a marcação vermelha, indicando que o contador está com a bobina ligada, né, energizada. Então agora eu vou montar um circuito aqui para mostrar o funcionamento desse contador e daqui a pouco a gente prossegue no vídeo. Então esse daqui é o circuito para a gente estar fazendo o teste do contador. Essas 4 lâmpadas estão ligadas em paralelo em um de seus terminais. No outro terminal de cada uma das lâmpadas também está havendo uma ligação em paralelo que acontece aqui. Porém, antes de chegar nessa ligação, ela está ligada em série com algum dos terminais, com algum dos pares de terminais do contador. Então, por exemplo, a lâmpada 1 está ligada em série com os terminais R1 e R2, a 2 com os terminais 1 e 2, a 3 com os terminais 3 e 4 e a 4 com os terminais R3 e R4. Então, conforme eu disse anteriormente, o primeiro par de terminais está normalmente fechado. Então, quando eu ligar as lâmpadas na fonte de alimentação de 110 volts, a lâmpada que está ligada nos terminais R1 e R2 vai permanecer ligada. Nos terminais 1 e 2, 3 e 4, que são essas duas, vão permanecer apagadas. E a lâmpada que está ligada nos terminais R3 e R4 vai permanecer acesa. Quando eu ligar a bobina aqui na tomada de 220 volts, toda essa situação vai se inverter. Então vamos estar realizando o teste inicial. Vou ligar aqui o transformador. E agora eu vou ligar as lâmpadas. Como eu disse, a primeira e a quarta lâmpada estão acesas, a segunda e a terceira estão apagadas. Agora eu vou ligar na alimentação de 220 volts as bobinas do contador. A bobina do contador está energizada. Como a gente pode ver, o indicador vermelho aparece aqui na janela e a situação das lâmpadas se inverte. Então a primeira e a quarta lâmpada estão apagadas, a segunda e a terceira estão acesas. Vamos desligar o contador. Como podemos ver, a situação volta
a configuração inicial. Vamos ligar novamente. E é essa situação que nós podemos ver. Então, as considerações finais sobre esse contator é basicamente o material que ele foi construído, que não é o de melhor qualidade. A bobina, ela faz bastante barulho quando ela está ativada, então fica aquele som, aquele rangido de transformador. E uma coisa que eu observei quando a gente liga em algum dispositivo que passa muita corrente, por exemplo, a rig de mineração, que eu estou automatizando a alimentação dela, alternando entre a alimentação da rede e o sistema fotovoltaico, ela puxa muita energia, então ela trabalha com 650 watts. E eu percebi que quando eu ligo esse contator para fazer o controle da alimentação da rig de mineração, quando a bobina está ativada, ele aquece demais. Então eu já verifiquei que ele não é o mais indicado para esse tipo de dispositivo. Provavelmente ele foi construído para controlar lâmpadas, controlar circuitos mais simples que demandam menor consumo de energia. Basicamente é isso. Aqui ele não apresentou nenhum aquecimento excessivo, até porque está alimentando aqui duas pequenas lâmpadas aqui, eu nem sei dizer quantos watts que é essa lâmpada aqui, mas o consumo é muito pequeno. Nem tem comparação com uma rig de mineração, mas eu creio que existem opções melhores no mercado para estar sendo utilizado em projetos que demandam maior consumo de energia. Eu já estava me esquecendo aqui de mostrar para vocês a chavinha de teste do contator, que é aqui na lateral, como eu havia falado para vocês, para testar sem precisar estar energizando a bobina do contator. Então por hoje é só, esse vídeo vai ficando aqui. Peço que, se você gostou desse vídeo, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe um comentário sobre a sua experiência com esse tipo de dispositivo ou algumas ideias que a gente pode estar abordando futuramente, porque tudo isso daí, além de melhorar o engajamento do canal, ainda me motiva a continuar desenvolvendo esse tipo de conteúdo, porque é uma coisa bastante difícil, gasta bastante tempo, dá bastante trabalho, então é importante eu ter esse feedback de vocês. Agradeço pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.